Queridos irmãos, já estamos na reta final para vivermos de modo mais profundo o grande mistério pascal da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor, paixão e morte pelos nossos pecados. E hoje nós ouvimos Jesus fazer um desafio aos judeus, naquela grande discussão que está lá no capítulo 8 de São João: qual de vós me arguirá do pecado? Qual de vós me arguirá do pecado? Qual de nós poderia dizer a mesma coisa? Imediatamente apareceria a nossa consciência nos mostrando as mazelas, nosso anjo da guarda, o próprio demônio, que é o grande acusador. Somos todos pecadores. Quando nós fomos batizados, nosso pecado original foi apagado. Se havia algum pecado atual também, nós nos tornamos santos e recebemos aquela vocação à santidade. Mas, no decorrer da nossa vida, quantas vezes nós caímos? E o pecado não é apenas uma violação da lei de Deus e da igreja, não é apenas um ato de desobediência, mas o pecado é uma ofensa a quem nos ama, uma ofensa àquele que morreu por nós na cruz. Ele me amou e se entregou por mim, dizia São Paulo. E quantas vezes nós ofendemos aquele que nos ama e que se entregou por nós, e que se entrega em cada Santa Missa em sacrifício por nossos pecados e por nosso amor. Mas o que fazer então, uma vez que nós já fomos perdoados no batismo e caímos de novo? Para isso nosso Senhor instituiu um sacramento de cura, e é o sacramento chamado de confissão ou penitência, que são alguns atos desse sacramento, também conhecido como sacramento da reconciliação, porque nos reconcilia com Deus, ou o sacramento do perdão, porque é através dele que Deus ordinariamente nos dá o perdão e nos coloca em comunhão com ele e com a igreja. O sacramento da confissão é um sacramento de cura, instituído por nosso Senhor para nos curar, porque o pecado é uma doença, e esse sacramento cura esta doença e já nos predispõe a tantas e tantas graças para a nossa santificação. Nós já vemos quando Jesus diz a Pedro: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Logo em seguida ele dá a Pedro o poder das chaves. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, o que desligares na terra será desligado também nos céus. E esse poder das chaves, Jesus em outro momento, ainda em São Mateus, Jesus diz, dá também aos outros apóstolos: tudo que ligares na terra será ligado nos céus, que desligares na terra será desligado nos céus. Esse poder de ligar e desligar, em linguagem rabínica, significa poder de acolher ou de excluir, em alguns sentidos. Acolher da comunidade ou excluir da comunidade. Ora, o poder das chaves que Jesus deu aos apóstolos, e de modo especial a Pedro, tem também o sentido de acolher o pecador que se arrepende e se volta de novo para Deus. E é assim que a igreja entende que ela tem o poder de perdoar os pecados. Não apenas o poder de anunciar o perdão, como dizia Lutero e os pseudo-reformadores do século XVI, a igreja anuncia o perdão de Jesus. Não apenas isso, a igreja também anuncia, mas a igreja exerce esse poder de perdoar pecados. E esse poder, nosso Senhor, que prometeu a Pedro e aos apóstolos de dar, com o poder de ligar e desligar, logo depois da ressurreição, Jesus chega aos apóstolos, dá-lhes a paz esteja convosco. Depois diz: recebei o Espírito Santo ao soprar sobre eles. A todos aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados,
e a todos aqueles a que os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Assim como meu Pai me enviou, eu também vos envio. E para que nos foi enviado o Filho de Deus? Para que se fez homem? Para que se fez carne, o Verbo? Para resgatar a humanidade do pecado, para a salvação dos homens, para dar o perdão e para reconciliar de novo os homens com Deus. De modo que essa mesma missão que Jesus tem, e é de resgatar a humanidade, de reconciliar o homem pecador com Deus, essa missão é, pois, transmitida à igreja. Recebei o Espírito Santo. A todos aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, assim como meu Pai me enviou, eu também vos envio. Portanto, é a missão da igreja a salvação das almas, e ela exerce a salvação das almas de modo especial quando resgata a alma do pecado, arranca a alma das garras do demônio, perdoando, dando perdão. Então a igreja tem realmente esse poder de perdoar. Repito, não apenas de anunciar que Deus perdoa, como dizem os protestantes, mas de dar o perdão. Ela exerce esse poder de perdoar em nome de Jesus. Como o meu Pai me enviou, assim também eu vos envio. E este foi o entendimento da igreja desde o início. Desde o início. Já nós vamos ver na tradição da igreja, sobretudo nos escritos dos santos padres, a igreja exercendo esse poder de resgatar, esse poder de perdoar, ou até de excluir. Vemos lá São Paulo aos Coríntios, chamando a atenção dos coríntios, porque não haviam excluído lá um incestuoso, mas vamos ver também os santos padres mostrarem que o pecador deve ser recebido. É lógico que na história do sacramento da penitência nós vemos várias maneiras. Muitas vezes, certos pecados, havia confissão pública deles, diante da comunidade. Havia muitas vezes uma cerimônia pública de recepção, de acolhida do pecador convertido. As formas de penitência variaram durante a história da igreja. Muitas vezes, para certos pecados, como por exemplo adultério, homicídio e outros pecados mais graves, exigia-se apostasia, por exemplo, exigia-se uma penitência pública, e às vezes essa penitência durava dias, semanas e até um ano, por exemplo, em que muitos pecadores tinham que ficar na porta da igreja vestidos de sacos e cobertos de cinzas e pedindo às pessoas que entravam para que rezassem por ela. Era uma penitência pública, e isso nós vamos vendo na história da igreja. A própria quaresma é também uma espécie de penitência pública, evidentemente de modo mais mitigado, como era no caso específico do pecador. De modo que nós vamos ver na história da igreja várias maneiras em que a igreja foi exercendo esse poder de perdoar. Mas sempre houve confissão, sempre houve absolvição e sempre houve uma penitência. Sempre. O modo é que variou de acordo com a própria história da igreja. Então a igreja exerce, pois, esse poder de perdoar. Na verdade, quando o sacerdote perdoa, é o próprio Cristo quem perdoa, né? Perdoa perdoa na pessoa de Jesus Cristo. Mas como é que nós vamos nos confessar? Quais são os atos próprios desse sacramento? Eu faço questão de explicar para vocês, para que vocês realmente se confessem bem. Porque embora haja uma busca, sobretudo depois do ano 2000, uma busca muito grande desse sacramento da penitência, muitas vezes as pessoas não sabem se confessar direito ou não se preparam bem. Então é preciso a gente aprender e reaprender ou aprofundar aquilo que a gente já aprendeu, para que haja uma boa confissão. O que não é o sacramento da penitência? Ele não é um lugar em que nós vamos lá para desabafar nossas mazelas. É mais do que isso. Também não é uma terapia. Não vou usar o sacramento da confissão como um lugar de terapia.
Também não é um lugar de ficar falando da vida dos outros. Vai para o confessionário para criticar o filho, criticar o marido, criticar o governo, criticar o vizinho. Não é um lugar para isso. O sacramento da confissão também não é um local em que eu vou apenas para me eximir de um sentimento de culpa que eu tenho quando eu caí no pecado. Não é lugar para isso. O sacramento da penitência é o tribunal da misericórdia, onde ali o sacerdote age em persona Christi Capidis, na pessoa de Cristo cabeça, para exercer a misericórdia do Pai. É como na parábola do filho pródigo, o pai que acolhe o seu filho, que o abraça e que lhe dá o perdão. É o lugar onde o pecador, consciente da sua ofensa a Deus e arrependido do seu pecado, se volta para o Pai e diz, como na parábola: estou aqui porque pequei. E pedindo a misericórdia de Deus, ali o sangue de Jesus é derramado sobre sua cabeça. E ele então, lavado por esse sangue, ele recebe o perdão de Deus e se reconcilia com Deus e se reconcilia também com a igreja, porque em cada pecado há também uma ofensa, não só a Deus como a igreja, uma vez que nós somos membros de um corpo, que é a igreja, que é o corpo místico de Cristo. Um membro doente também afeta toda a igreja, também afeta todo o corpo. E ir a um sacerdote que vai ali acolher em nome de Deus e em nome da igreja para o perdão e reconciliar aquela alma com Deus que foi ofendido e com a igreja que ele afetou com o seu pecado, com o seu escândalo, e naquele momento ele se reconcilia com Deus e com a igreja. Agora, para que haja uma boa confissão, são necessários alguns passos. O centro da confissão, o ato mais importante da confissão, e que se exige como condição, é que haja uma contrição. Mas para haver uma contrição, é útil, e digo até necessário, que a pessoa, antes de se confessar, se prepare, né? Não é porque eu vi uma fila que eu vou entrar e de qualquer maneira. Não é assim. Vou me preparar. Então, quando forem se confessar, preparem-se. Façam um exame de consciência. Tomem muito cuidado com os exames de consciência que se espalham aí pela internet. Chegam lá no confessionário com uma resma de papel, com 10, 15 folhas, e vão lendo ali. Não é assim. Não precisa disso. Isso faz mal até, se for mal usado. Pode levar a pessoa a ter muitos escrúpulos e achar que tudo é pecado ou que nada é pecado. Não é assim. Pegue lá os 10 mandamentos, que são os mais comuns, e comece. E até porque quem está acostumado a se confessar facilmente percebe quando a sua consciência lhe acusa diante de Deus aquilo que ofendeu. Então procure fazer esse exame antes, né? E olhe cada pecado como uma ofensa. Nos pecados graves, procure ver quantas vezes cometeu, para que se diga ao sacerdote: caí tantas vezes nesse pecado. Os pecados mortais ou pecados graves. Ora, então faça esse exame. Pode usar os 10 mandamentos, quem tem mais tempo sem confessar, ou usa aqueles 3 pontos: diante de Deus, o que eu fiz contra Deus; diante do próximo, o que eu fiz contra o próximo; e diante de mim mesmo, o que eu fiz contra mim mesmo. Mas faça esse exame. Se quiser anotar, anote. Não é bom ficar anotando. Hoje as pessoas têm costume de levar celular para o confessionário e anotar no celular. É preciso tomar cuidado, que muitos celulares têm escuta, e lá na sede vão saber tudo o que vocês estão confessando. Então cuidado com isso. Não só o padre, como as grandes plataformas podem saber. Então cuidado com isso. É bom evitar, né? Na consciência, né, se tiver um tempo maior sem confessar, evidentemente anotando ajuda. Mas o importante é lá no exame de consciência,
é vocês já terem esse arrependimento, que é a primeira condição, que se chama contrição. A contrição é uma dor da alma e uma detestação do pecado cometido, juntamente com o propósito de emenda. Então, se eu estou arrependido, eu tenho que ter, juntamente com essa dor que vem no meu coração de ter ofendido a Deus, o propósito de me emendar, o propósito de não cometer de novo aquilo que eu cometi. A contrição não é sentimento de culpa, que é uma coisa natural, uma certa vergonha, que é uma coisa natural. É muito mais que isto. A contrição ela é uma ação da graça na alma que encontra em nós essa disposição para dizermos: estou arrependido, estou sentindo dor de ter ofendido a Deus. Então é preciso ter essa contrição, esta dor. Não precisa ser manifestada com coisas sensíveis, por exemplo, com lágrimas. Não necessariamente, se tiver, muito bem, isso é um dom. Mas não é nesse sentido que eu digo. É realmente, como diz o profeta Joel no início da quaresma: rasgar os corações. Estou com o coração machucado por ter ofendido a Deus. A contrição, ela pode ser perfeita ou imperfeita. A contrição perfeita, quando ela é movida pelo amor a Deus. Eu ofendi a meu Deus, ofendi a meu Senhor, ofendi aquele que me ama. Então eu estou aqui arrependido, estou ferido, estou com uma dor profunda de ter ofendido alguém que é infinitamente bom e amável e que me ama. Ele me amou, se entregou por mim, se entrega a mim, e eu estou pagando esse amor com minha ofensa. Isso se chama contrição perfeita. A contrição pode ser imperfeita, também chamada de atrição, quando ela é movida pelo medo do castigo, ou também por um certo interesse no prêmio. Ela é mais centralizada no eu, enquanto a contrição é mais centralizada no amor de Deus. A contrição perfeita já dá o perdão, desde que haja o propósito de se confessar, tanto logo seja possível. Mas se a pessoa morre depois, sem ter se confessado, tendo a contrição perfeita, já morreu na graça, desde que tenha o propósito de se confessar o mais breve possível. Mas essa contrição é necessária. A contrição imperfeita ou a atrição, ela exige para o perdão que haja lá a confissão dos pecados diante do sacerdote. Então depois, com essa dor, você se aproxima do confessionário. E chegando ao confessionário, pede a bênção ao sacerdote, porque pequei, a bênção ao padre, porque pequei, diz há quanto tempo não se confessa, e depois confessa-se de modo claro, de modo sincero e de modo simples e completo. De modo claro, fala o que fez, não de modo genérico. Pequei contra a castidade. Pecados contra a castidade são vários. O que foi que aconteceu? O que foi que eu fiz? Pequei por orgulho, está bem, mas o que foi que eu fiz? Então é preciso que haja isso de modo pontual. Eu fiz tal coisa, tal coisa, tal coisa. Porque não é algo genérico. Pequei contra a justiça. Você pode ter tomado pirulito de uma criança, como pode ter matado alguém. Pecado contra a justiça é uma coisa genérica. Então é preciso que haja ali uma pontualidade. E nos pecados graves, repito, diga quantas vezes aconteceu. Então tem que ser uma confissão clara, simples. Não precisa ficar fazendo tratado de filosofia e teologia no confessionário. O padre tem livros que pode estudar isso, não precisa chegar lá e dizer para o padre. Também não precisa se justificar. No confessionário, eu fiz isso por causa daquilo. Ali você não está para se justificar, está para se acusar. Então eu fiz isso. E acuse a você mesmo, não acuse o outro, acuse você mesmo, né? E se cometeu um pecado com alguém, não diga o nome da pessoa, não precisa, não tem necessidade, nem pode, porque o pecado ali é seu. Se você tem um cúmplice, o caso é seu.
a não ser que esse cúmplice tenha um estado de vida em que o pecado seu aumenta. Um adultério, um pecado com uma pessoa consagrada, aí evidentemente há uma agravante, mas não precisa nem dizer nome, o padre não quer saber nome de ninguém, tem que ser claro, simples, íntegro, conte todos os pecados, não por medo ou vergonha, eu não vou contar esse, o padre é conhecido, fala comigo tantas vezes, tem vergonha, ele vai pensar mal de mim, vou nem poder olhar para ele depois, isso é tudo coisa do diabo para impedir a pessoa de chegar ao sacerdote. O padre nem vai se lembrar disso, pelo amor de Deus, e graças a Deus, alguns padres, e eu tenho essa graça, de nem, o que vai no confessionário nem vai na cabeça mais, graças a Deus, porque o que está ali não é o padre, é Jesus. E depois o segredo de confissão não é segredo do padre, é segredo de Deus. Então nem ele não pode, inclusive existem penas canônicas, a excomunhão automática, se ele revelasse o segredo, e nem o fiel pode revelar o segredo, porque o segredo é de Deus. Então não tem que confessar e sair contando para todo mundo, eu fui lá, me confessei isso, já foi no confessionário, acabou, é segredo de Deus. Nem queira autorizar o padre a revelar, a falar comigo esse assunto, não, é segredo de Deus. Pode até procurar em particular para tratar de um assunto, mas vai ser uma coisa nova, vai começar de novo, porque o sigilo é um sigilo de Deus, que Deus cuida, né? Essa garantia, isso é importante, porque ali é um lugar sagrado onde estamos nos confessando. Então a confissão seja íntegra, seja completa, seja simples e seja clara. Acabada a confissão, escute lá o que o sacerdote vai dizer, algumas exortações, alguns conselhos, né? Depois o sacerdote vai dar uma penitência, que se chama de satisfação, como uma espécie de reparação pelos pecados cometidos, e você faça essa penitência, tem que ter o desejo de fazer o mais rápido possível, se der, evidentemente. Algumas penitências são simbólicas, que são orações, outras penitências são mais concretas, no sentido de que relativas ao próprio pecado cometido, como uma maneira de reparar. Se o sacerdote exigir uma reparação, você tem que fazer, tem que ter essa disposição de fazer. Se tiver que restituir algum bem que você tirou do outro, o sacerdote vai mandar fazer isso, então você tem que ter esse desejo e buscar fazer. Então aí sim, o padre dá a absolvição, né? E quando dá a absolvição, você reza o ato de contrição, e na verdade não é uma oração, é um ato que você vai expressar ali, confiante na misericórdia de Deus. Então, enquanto está fazendo o ato de contrição, o sacerdote diz: eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que maravilha que é isso! Quando nós ouvimos esta frase, a vida se transforma, o diabo é vencido, as correntes são quebradas, a ferida é curada, nós somos transformados, somos santificados, somos lavados pelo sangue do Cordeiro e nos tornamos ali uma criatura renovada, restaurada, purificada para seguir a sua vida. Que maravilha é a confissão! Mas é preciso se confessar bem, né? Sem medo, com coragem, com confiança, vendo no sacerdote o próprio Jesus Cristo. Me lembro quando eu era pequeno, fui a umas missões de uns franciscanos, e eles, ensinando a gente a se confessar, dizia para o povo em geral: quando você chegar no confessionário, você vai ver ali, atrás das grades do confessionário, o Pai do céu. Então você diga: estou aqui, Pai do céu, Pai do céu, eu cometi tal pecado, Pai do céu, eu fiz isso, Pai do céu, me perdoa, Pai do céu. Porque quem está ali é o Pai do céu, que está ali para acolher, para dar o perdão. E nós devemos nos deixar educar também por esse sacramento da confissão, educar também para a misericórdia, olharmos que nós somos objetos da misericórdia de Deus. Isso deve nos levar a termos também misericórdia com o nosso próximo. Somos tão duros com o nosso próximo, enquanto somos tão pródigos conosco.
Então vamos olhar no sacramento da confissão também uma escola, onde aprendemos a olhar o nosso irmão com misericórdia, olhar o nosso irmão com o olhar de Deus, não para julgar, não para maltratar, não para falar mal, para espalhar notícias a respeito de seus defeitos, não, mas para rezar por ele, para perdoar, para exercer por ele a misericórdia. Então devemos nos educar na misericórdia com o nosso irmão. Assim como Jesus os acolhe, também devemos nos educar para essa acolhida a todos os nossos irmãos que vêm a nós. E como acolhedores que devemos ser, devemos olhar aquela pessoa como o próprio Jesus olha. Senhor, que eu veja o meu irmão como tu mesmo o vês. E olharmos também com um olhar sobrenatural, confiantes da graça de Deus, sem nos deixarmos levar pelas nossas vaidades, pelos nossos maus julgamentos. Na confissão, nós vamos encontrar ali Jesus na pessoa do sacerdote, como pai que acolhe o filho, como um médico que cura uma ferida, uma doença, como um mestre que ensina, como um amigo que acolhe. Está ali. Ali é um sacerdote. É uma grande missão ouvir confissões, uma grande missão, uma grande tarefa que o sacerdote exerce e que deve ser levado em conta pelos fiéis de modo muito sério. Não brinquem com o sacramento da penitência. Não banalizem o sacramento da penitência. Eu vou pecar para depois me confessar. Não. Não. Os penitentes podem ser penitentes ocasionais. Aconteceu, caiu, foi lá. Mas pode ser um penitente habituado, que já está viciado. Então tem que ir lá também. E tem que confessar: estou com esse vício. Me ajude a vencer. Quero perdão. E é preciso tomar o cuidado para não ir apenas por causa do vício. Vou lá porque eu quero comungar. É claro que preciso estar arrependido e estar de graça para comungar, mas que não seja a confissão apenas uma chave para a comunhão, que seja um momento de reconciliação. O Papa diz: não devemos fazer do confessionário uma lavanderia, onde eu vou só lavar a roupa que depois eu vou necessariamente sujar. Não vamos fazer isso da confissão. Façamos da confissão um lugar do perdão, de transformação, com o propósito de uma vida nova depois. É claro que sabemos que podemos cair muitas vezes, que somos frágeis, mas ao chegar ao confessionário, diz: Senhor, eu não quero cair, eu não quero te ofender, eu não quero te ferir, eu não quero. Essa vontade tem que ser firme ali. E depois que sai, procurar, se esforçar, com a graça de Deus, para não cair de novo. E se cair, levar de novo lá e confesse, né? Então, mesmo que seja um penitente habituado. Agora há um outro tipo de penitente, que é o penitente que é escrupuloso, como eu já disse no início, aquele que vê pecado em tudo. Não olhe Deus, o escrupuloso, como como alguém que tem uma lupa procurando ver as suas quedas, para logo ir com a espada e cortar o seu pescoço. Deus não é assim. Deus é Pai de misericórdia. Então olha a Deus como misericordioso. Então o escrúpulo é uma doença da alma, que pode ser provocado pelo demônio que tenta, mas pode ser provocado por um problema psíquico. Então muitas vezes o escrupuloso, mais do que uma teologia, ele precisa de um médico. Então tem que olhar qual é a causa, se é o demônio ou se é a própria pessoa que precisa de uma ajuda no campo psíquico. O sacerdote vai orientar, se for o caso, e não ficar trocando de padre. Muita gente busca vários padres exatamente para saber o que um padre vai dizer, o que o outro vai dizer, o outro vai dizer, para poder ver na sua salada de conselhos aquilo que ele vai escolher, que é mais de acordo com o que ele quer, ou então até para criticar o padre diante dos outros, porque o padre me deu tal conselho. Não é para isso que é confessionário, não é um campo de pesquisa.
e o escrupuloso procure um sacerdote. Escolha, indicado por alguém, é bom que seja, mas escolha e seja fixo nele. É só aquele. Não fique trocando de médico, porque você vai receber vários remédios que podem não curar ou pode até atrapalhar a sua vida. E seja obediente a seu confessor. Se ele diz, vá tranquilo, vá em paz, vá em paz, isso que você falou não é pecado, vá em paz, confie nele, e pronto, e vá tranquilo, e procure viver essa paz. Outra coisa importante, cuidado com as ocasiões de pecado. Existem pecados que acontecem por causa das ocasiões em que nós nos colocamos. Então, não vá para as ocasiões de pecado. Existem algumas que são até necessárias, pelo trabalho da pessoa, pela situação de vida, enfim. Mas procure falar isso ao sacerdote, ele vai dar conselhos claros quando tiver essas ocasiões que são muitas vezes necessárias, dependendo do caso de cada pessoa. Mas se não, fuja como se foge de uma serpente venenosa. Fuja, porque você pode cair. Confissão é isso, meus irmãos. Nosso Senhor acolhe, nos dá o bálsamo do conforto, nos dá uma vida nova. Então busquemos esse sacramento com confiança, com arrependimento, com amor e com firme propósito de vivermos sempre esta amizade íntima com Jesus. Amém.